Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa atividade. Eu sou Marlisa Bodê, professora do Departamento de Ensino Fundamental do CAP-UERJ. Estarei nessa live com as minhas duas parceiras do quarto ano, da equipe do quarto ano, a professora Maria Cláudia Reis, que é professora da turma 41, eu sou professora da turma 42, e também estarei com a professora Maria Carolina, que é professora da turma 43 e vem substituir a professora Glorinha, que estaria nessa live conosco, representando a turma 43, mas por questões pessoais não pôde comparecer. Então, estaremos nós três. E como convidada especial, nós teremos a professora Valéria Fernandes Dornelles, pesquisadora de História, pesquisadora integrante do Laboratório de História Natural da UFRJ. A Valéria é doutora pelo UFRJ, da linha de pesquisa de História Ambiental, e sua tese de doutorado foi sobre a nuvem de gafanhotos, um fenômeno biossocial que vem intrigando a todos, principalmente as crianças. Boa tarde, minhas parceiras aqui de conversa. Quero saudar de forma especial a Valéria, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, trazendo esse conhecimento para a gente a respeito desse fenômeno que tem suscitado, né, bastantes interpretações, né, e bastante visões que são diferentes do que a ciência do que a ciência explica sobre esse acontecimento. Tá, e aí eu passo a palavra para a Maria Carolina, porque ela vai explicar como vai funcionar a live, ok? Vai lá, Carol. Boa noite, meus colegas de trabalho, a professora Valéria também. Estamos muito felizes por esse momento. E já estamos vendo aqui que está tendo bastante interação no chat. E a nossa interação vai ser por aqui. Então, nós queremos que quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, coloque aqui no chat. E aí você coloca seu nome, sua turma, né, para a gente poder ver quem está falando. Novamente. E enquanto a Valéria estiver falando, nós vamos anotar todas essas perguntas e esses comentários, tá bom? Então, toda a interação vai ser feita pelo chat. Deixa, então, só lembrar uma questão, é que essa live, ela é uma atividade que faz parte do Contato Capiano, produzido pela equipe do quarto ano, ok? Então, eu passo a palavra à Valéria, que vai agora falar sobre a nuvem de gafanhotos, que é o tema da nossa live. Obrigada, Valéria. Eu queria agradecer, então, principalmente ao Instituto, né, de Aplicação Fernandes Rodrigues da Silveira, né, para toda a sua equipe de professores, funcionários e alunos, e especialmente a professora Marlisa, então, que entrou em contato comigo, fez o convite, e a gente ficou ajeitando datas, né. Agradecer também as professoras que aqui eu já conversei, né, a professora Maria Cláudia, Maria Carolina, a professora Glorinha, que não está presente, mas seus alunos estão, e a professora Andréia e Cláudia. Então, assim, gente, eu sou pesquisadora, tá? Atualmente eu sou pesquisadora, sou professora também, né? No momento estou só como pesquisadora. Eu sou formada em História e tenho doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que principalmente para os alunos pequenos, quase todos devem conhecer onde fica o Saara, no Rio de Janeiro, né, no centro, é ali do lado que é a minha universidade. Sou formada por ali. Então, assim, aí eu recebi esse convite, essa proposta de fazer essa atividade para os alunos, para conversar sobre gafanhoto. E eu queria colocar que eu acho bem interessante, assim, porque eu comecei essa pesquisa em 2015. Quando eu comecei essa pesquisa, eu não imaginei que ia aparecer uma nuvem de gafanhotos, né? Eu comecei em 2015, na universidade pública, eu tive bolsa, né? Então, eu acho interessante, assim, que eu vir aqui conversar com vocês é quase um dever para mim, uma vez que eu tive o benefício de ter uma bolsa e de ter a universidade que promove a pesquisa científica, né? Então, é o nosso dever hoje poder compartilhar o conhecimento. E assim eu pesquisei os gafanhotos,
Eu pesquisei no Brasil, os gafanhotos, eu pesquisei no país ao lado, Argentina, eu pesquisei no Uruguai, eu precisei fazer viagens, né? Eu tinha o meu professor, eu tenho um grupo de pesquisa que a gente conversa, para a gente poder chegar, então, a um resultado para poder passar para vocês. Então, assim, eu acredito que todos em casa, e eu estou falando aqui para os alunos menores, né? Vocês já devem ter visto um gafanhoto. Eu espero que já tenham visto, pelo menos, né, um gafanhoto. Geralmente, quando a gente está assim num parque, numa pracinha, a gente vê um gafanhoto só. Dificilmente a gente vê 2 gafanhotos juntos, porque eles não andam juntos, eles andam separados, na verdade. Tem gafanhotos de vários tamanhos, gafanhotos de várias cores, tem gafanhoto cinza, tem gafanhoto verde, tem gafanhoto marrom, tem gafanhoto enorme, tem gafanhoto pequeno. Eles são parecidos com grilo, né? Quem já viu um grilo também já sabe, eles são muito parecidos com um grilo, mas não são um grilo. Mas eu duvido que alguém tenha visto uma nuvem de gafanhoto. Por que eu acho que nunca devem ter visto uma nuvem de gafanhoto? Porque não era muito comum aqui no Brasil, né, uma nuvem de gafanhoto. As nuvens de gafanhotos, elas eram mais comuns em tempos bem mais antigos, porque não existia ainda uma tecnologia que pudesse controlar a formação de nuvens de gafanhotos. Então, assim, nuvens de gafanhotos sobrevoando os céus, elas são realmente muito comuns. Porque muito antigamente, quando a gente não precisava ir no supermercado comprar comida, quando as comidas não vinham assim em pacotinho, as pessoas tinham que plantar e produzir seu próprio alimento, ou seja, as pessoas viviam muito e unicamente da agricultura, era bem mais comum ter os gafanhotos. Porque aí eles chegavam, eles apavoravam as pessoas, tá? Porque eles chegavam naquela agricultura ali. Quando assim a sociedade, né, o mundo, as pessoas elas foram se modernizando, que foram fazendo então tendo meio de transporte como ônibus, avião, máquinas, foram produzindo alimentos industrializados também. Os gafanhotos eles ficaram assim, não é que eles sumiram, mas eles ficaram um pouco mais quietos, vou dizer assim, tá? Eles ficaram um pouco mais quietos, porque eles já não tinham tanta agricultura para eles virem, né, pegar e se alimentar. E também foi produzidos muito produtos agrotóxicos. E o avião. Então, esses gafanhotos, ao longo da história, eles foram desaparecendo. Por isso que hoje, esse ano, quando surgiu os gafanhotos, todo mundo se apavorou. Mas não é uma coisa tão estranha assim. E eu, como sou uma pesquisadora que pesquisa história, vou mostrar por que não. Existem no mundo, conhecidos pelos biólogos, 5.000 espécies diferentes de gafanhotos. Esse gafanhoto que está aqui no Brasil, que está vindo da Argentina, voando numa nuvem, é uma única espécie só. Bom, qual é a grande diferença? É que existe algumas espécies de gafanhoto que eles vivem sozinhos e, de repente, eles se juntam e eles se mudam. E quando eles se mudam de lugar, qual é o nome que a gente dá para isso? Migração. Quando ele se muda, quando ele se movimenta, é o que a gente chama de migração. Então, para esse gafanhoto que se junta em bando e faz esse movimento de se mudar, a gente chama gafanhoto migratório. Esse gafanhoto ele é diferente desse que o coleguinha pode ter visto no sítio, que a gente vê nos parques, a gente vê nas pracinhas. Esse gafanhoto, agora eu vou explicar. Ele é um gafanhoto que ele vive sozinho, tá? Ele vive ali sozinho, lá no meio do campo, em algum lugar lá que é a casa dele. Quando eles se reproduzem muito, ou seja, eles dão muitos filhotes, e os filhotes viram adultos, e os adultos dão mais filhotes, e aí eles começam a ter uma população muito grande de gafanhoto,
é que eles mudam o comportamento deles. Eles deixam de viver sozinho, que a gente chama fase solitária. Eles se juntam num bando e eles vão morar em outro lugar. Eles se mudam, tá? E nesse lugar quando eles se mudam, a gente chama que eles mudaram para a fase migratória. E aí eu vou lembrar o que é. Migratório é se mudar. O que faz com que esse gafanhoto mude, que ele comece a ter muitos filhos e aumente a sua família, e aumente a sua população e se reproduza? É a mudança do clima, tá? Quando tem uma alteração que não é muito comum lá na área dele que ele mora, ele começa então a se reproduzir. E aí, isso é uma influência do clima. Agora eu vou falar umas palavras para vocês, que são as palavras que a gente usa, tá? Esse lugar que o gafanhoto mora sozinho, e depois ele começa a se reproduzir e vai se juntar numa nuvem para se mudar, esse lugar é chamado de área de remissão. Aqui nessa apresentação, vocês estão vendo já em casa, está escrito ali, ó, gafanhoto migratório da América do Sul. Esse gafanhoto é o que vocês estão vendo no noticiário, inclusive tem umas matérias no jornal que são minhas também, né, contando. Esse gafanhoto é esse que está na Argentina, que quase entrou no Brasil e está vindo agora de novo, e foi a Argentina lá está colocando um pouco uns químicos neles. O nome dessa espécie de gafanhoto é Quistocerca cancellata burm 1850. Gente, aqui, ó, essas fotos, na verdade, elas são de outro gafanhoto migratório, não é o daqui da Argentina, da América do Sul. Eu peguei lá da África, porque a África também está tendo um movimento de gafanhotos desde janeiro, tá? Essa foto é de lá. E aqui vocês podem ver que é uma pessoa ali, ó, com um monte de gafanhoto na volta dele. Isso é uma nuvem de gafanhoto. E embaixo é um gafanhoto sozinho. Gente, essa aqui é um mapa da América do Sul, tá? Por fora, no azulzinho, é o oceano, tá? Ali nos coloridos é que são os países. Ali naquele amarelo bem grande, vocês estão vendo, está escrito Brasil, né? Mas ali, ó, verdinho é o Uruguai. Do lado ali na lilás, né? É um lilás, aquela cor. A Argentina. Mais para cima, acho que é um rosinha, é o Paraguai. E vai ter a Bolívia. Isso são os países, tá? São os países da América do Sul. Primeiro, eu vou mostrar para onde é que é o Rio de Janeiro. Agora tu pode dar o enter, por favor. Gente, vocês estão vendo ali aquela pontinha da flecha azul? Então, ali é o Rio de Janeiro, tá? A cidade do Rio de Janeiro. Ali naquele meinho, cada um de vocês mora ali. Agora, eu vou mostrar aonde que é aquele lugar que o gafanhoto mora. Pode dar outro enter, por favor. Essa parte em vermelho, que eu chamei para vocês, que é a área de remissão. É onde o gafanhoto ele mora quando ele está sozinho, tá? Mas não são todas as espécies de gafanhoto que elas viram nuvens. Não é o gafanhoto da pracinha lá, que vai se juntar com o outro e vai virar uma nuvem. Alguns gafanhotos são assim. Então, esse da América do Sul, que mora nessa região, ele mora ali, ó. Ele mora entre Bolívia, Paraguai e Argentina. Eu falei para vocês que eu era formada em história, né? Mas eu não falei para vocês que eu pesquiso história ambiental. Então, quando a gente está pensando assim, alguma coisa da natureza, a gente tem que pensar, por exemplo, para o gafanhoto, não faz diferença se tem países ou não. Ele é da natureza. Então, é que nem uma floresta. Uma floresta ela pode ocorrer, ela tem em vários países. Então, para o gafanhoto, ele está ali, ó, onde é a casa dele. Né, onde tem 3 países, para ele não faz diferença. Essa é a casa dele. Quem chegou aqui para morar nessa casa depois foram os portugueses e os espanhóis que vieram depois.
Então, essa parte em azul, aí eu vou dar outro nome, é a área de migração. Então, eu vou dizer o seguinte, migração é como ele se movimenta, né? Quando ele se muda. Então, essa parte ali, ó, vocês estão vendo lá o Rio de Janeiro, né? Tem lá, e a área, aquela linha azul bateu lá no Rio de Janeiro, ó, já vou contar por quê. Então, ali naquela partezinha vermelha é onde ele mora solitário. Quando tem uma mudança no clima ali, ele começa a se reproduzir, gerar várias famílias, e aí eles começam a se organizar em nuvens e se mudar, ou seja, migrar. E a área que eles migram, geralmente, é essa que está em azul. Vocês estão vendo ali? E vocês viram que a área que está em azul pega vários países? E chegou até lá o Rio de Janeiro. Isso que está acontecendo agora, esse ano, com os gafanhotos, é por causa do aquecimento global. Ou seja, é por causa da ação humana que não está, digamos assim, muito boa, né? É o péssimo impacto ambiental que a gente está gerando. Esse mapa é mais ou menos o mesmo mapa que ele lá, só que esse mapa ele foi feito em 1950. Então, isso já é um mapa muito antigo. Lá em azul é a mesma área de remissão, e em vermelho é onde o gafanhoto fazia sua migração. Esses lugares que eu coloquei com as datas são os lugares aonde o gafanhoto foi mais longe num período histórico, tá? Então, ali na Argentina, numa província chamada de Chubut, ele foi em 1897. Lá na Bolívia, ele já ficou na Cochabamba em 1946. Nenhum de vocês aqui era nascido. Eu vou dizer que nem eu era nascida, pra falar a verdade. Então, assim, esse gafanhoto não é a primeira vez que ele faz esses voos em nuvens, tá? Eu estou fazendo uma pesquisa histórica. E agora, lá no Rio de Janeiro. Vocês acreditam que ele já foi aí, esse gafanhoto? Já foi no Rio de Janeiro. Ele foi em 1906, há mais de 100 anos atrás. Aquele ali é o Rio de Janeiro, tá? É quando veio a infestação de gafanhoto de 1906, ela foi aí. Eu quero mostrar em casa, aqui, ó. Como é que a gente faz essa pesquisa e como é que a gente sabe? Esse livro aqui, ó, gente, vocês podem ver que é um livro bem antigo. Ó. Vou tirar a capa dele, que a capa dele tá quebrada. Ó, esse livro aqui, tá? Praga de gafanhotos, olha ali, ó, que deu o ano do livro. Vocês estão vendo ali? Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1908. E aqui são os desenhos que eles faziam, ó. Porque não tinha máquina, né? Não tinha como fazer computador. Eu não consigo, eu tenho que olhar junto. Tá, aqui, ó. Aqui é como o gafanhoto se reproduzia. E aqui é esse mapa que tá ali aparecendo, ó. Por que está chamando de Distrito Federal? Porque o Rio de Janeiro era a capital antes, né? Aonde está amarelinho é aonde as nuvens de gafanhotos pousaram. Aí, do lado, a outra bolinha é Realengo. Ó, Valéria, eu lembro que na outra live você citou o nome de 3 bairros da Zona Norte. Ah, tá. Lenda, eu vou continuar, é que aquele ali eu não conseguia entender. Ó, Irajá, é que ver se a Cláudia consegue colocar lá o mouse lá em Irajá. Ó, é Irajá, Penha, Inhaúma e Jacarepaguá. Os anos que tiveram
várias infestações de gafanhotos, várias nuvens de gafanhotos, elas começaram em 1897. Duraram por 55 anos as nuvens de gafanhotos. Vocês imaginem que essa nuvem que quase entrou no Brasil é como se elas nunca tivessem ido embora por 55 anos. E durante 55 anos, todos esses países tentaram combater os gafanhotos, tá? Mas tinham momentos que eles aumentavam muito. E foi num desses momentos, por exemplo, que eles chegaram até o Rio de Janeiro. Então, em 1907, é o segundo maior que a gente chama pico, é o segundo grande momento de infestação de gafanhoto, que é no ano que eles vão, um ano antes, eles chegam até o Rio de Janeiro. Aí eles dão uma diminuída. Depois, em 1933, de novo, os gafanhotos eles conseguem atingir quase todos os países desses da América do Sul, que é Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. E depois, em 1946, de novo, vêm essas nuvens de gafanhotos, elas chegam quase em São Paulo, quase no Rio de Janeiro de novo, mas aí eles já tinham outras técnicas químicas e o uso de avião também para impedir o gafanhoto de atingir essas localidades. Então, em 1952, as nuvens de gafanhotos elas pararam de ocorrer. As nuvens de gafanhotos, não os gafanhotos. Então, desde 1952, os gafanhotos que moram lá naquela região da Argentina, Bolívia e Paraguai, que é aquela que eu destaquei lá com vermelho, vocês lembram? Que é a área de remissão, eles têm sido controlados por técnicos, tá? Eles são controlados e não é a recomendação, né? Colocar químico, porque quando se coloca o químico na nuvem de gafanhoto, além de estar matando um inseto, que não é uma atitude que seria a atitude correta ambiental, né? Vai estar atingindo outros animais que vão estar embaixo, né? No solo, vão estar atingindo outras comunidades, outras pessoas, né? A gente tem que... Então, o controle adequado é lá naquela região de remissão, que é onde ele fica isolado, que ele seja controlado lá. E com recursos que a gente chama biológicos. O que seria o biológicos? É quando a gente utiliza alguma técnica que não seja o uso de químico, tá? E que seja utilizando, às vezes, um outro animal, um predador, por exemplo. Um pássaro que come gafanhoto, então vamos deixar aquele pássaro lá, que aí ele vai se alimentar e vai diminuir um pouco a existência do gafanhoto. Aqui é onde começa o ciclo do gafanhoto, tá? Desde do ovo, né? Do ovinho, que ele vai aumentando, tá? Vem vindo, vai passando por várias... Pode ir passando se quiser com o mouse, eu não vou falar uma por uma. Ele vai passando por várias fases, tá? Essa fase aí, ó, gente, onde está o mouse, essa fase, ele não tem asas ainda. Então, o gafanhoto só pula. Ele é conhecido por saltão nessa fase. E só na última, quase lá na etapa de vida dele, é que ele vai adquirir asas. E aí, antes da existência do avião, os agricultores só conseguiam combater o gafanhoto até essa fase dele sem asa, que é saltão, tá? Quando veio o avião, a partir, então, de 1952, é que eles começaram a combater o gafanhoto, então, quando ele está na nuvem de gafanhoto. E hoje, como eu já falei para vocês, a gente recomenda que não se combata a nuvem de gafanhoto, né? E sim lá quando ele está ainda naquela parte que ele está ainda não se reproduziu o suficiente ainda para formar uma nuvem. Aqui são fotos históricas. Essa foto é de 100 anos tem essa foto. 1920, tá? Aqui era quando não existia, então, ainda
essas técnicas mais assim químicas, né, máquinas, as pessoas combatiam os gafanhotos desse jeito, ó. Eles, lembra que eu expliquei para vocês que tinha uma fase que eles não voavam, que quando eles nascem, eles têm a parte do ciclo de vida deles e eles ainda não adquirem asas. Então, quando eles são saltão ainda, que eles só pulam, eles faziam essas fossas, tá? Esses buracos aí com água, o nome disso é fossa. Eles faziam essas fossas para os gafanhotos não irem para uma lavoura para outra. E lá, aonde vocês estão vendo que tem, parece um buraco assim, na figura B ali, isso, bem essa fossa aí. O que era essa fossa? Eles empurravam os gafanhotos, eles enxotavam os gafanhotos, pulando. Sabe, o gafanhoto ia pulando assim no caminho e eles iam, oa, oa, empurrando os gafanhotos. Aí eles empurravam os gafanhotos para dentro dessas fossas e ali eles tacavam fogo. E na figura de baixo, todas aquelas sacolas ali são com gafanhotos caçados, que eles caçavam, e eles vão enterrar. Aqui também, ó, isso aqui é uma lavoura, e essas barreiras ali que estão em volta, era para o gafanhoto, quando ele vinha pulando, ele não atingir naquelas barreiras ali e não entrar para dentro das lavouras. Porque quando o gafanhoto chegava em nuvem, eles não tinham muito como liquidar o gafanhoto, só quando ele estava na fase dele inicial de saltão. Essa foto aqui, ó, elas não estão muito boas, mas é porque são fotos antigas, gente. Mas são aqueles homens ali, vocês estão vendo que eles estão caçando umas coisas dentro de um lenço? Aquilo ali, eles estão caçando gafanhotos voadores. Eles pegavam um lenço, como se fosse tipo uma rede, cada um segurava de um lado, assim, e eles, quando a nuvem de gafanhotos chegava, eles fechavam vários gafanhotos naqueles lenços ali. Dá para ver naquele lenço meio branco que tem umas coisinhas assim, ó, fora, assim, essas coisinhas aí, isso aí é gafanhoto. Essa foto ali, ó, são gafanhotos, tá? São gafanhotos que eles nasceram, tá? Eles saem lá do lugar deles, na nuvem de gafanhotos, mas quando eles chegam numa lavoura, eles comem e eles têm outra geração ali, né? Eles colocam ovinhos e nasce outra geração de gafanhotos para formar uma nova nuvem. E aí são gafanhotos que são caçados ainda antes de adquirir a asa, na fase saltão. Essa foto também tem 100 anos. Essa foto é lá na Argentina, tá? Lá na província de Santa Fé. São várias famílias que vocês estão vendo ali e elas estão com sacolas, né? Parecem sacos. São gafanhotos ali dentro. É que eles caçaram vários gafanhotos e fizeram uma foto, assim, para... Lá no canto a gente está vendo que as pessoas estão lá em cima, né, dos sacos, parece colheita, mas não é, são gafanhotos. Bom, aqui já é quando, né, porque as fotos que a gente tem da época, aqui já é quando eles estão utilizando produtos químicos, tá? Nas nuvens de gafanhotos. Aí aqui já é vocês podem ver que é uma nuvem de gafanhoto, né? Aqueles pontinhos ali, tudo é gafanhoto chegando. E eles estão colocando um químico. Mas se vocês verem, essa foto é de 1949. Se vocês verem aquele homem ali, ele não tem equipamento de proteção nenhuma, né? E é isso que eu tô falando para vocês, assim, eles largam esse químico, pega na pessoa, que depois traz doença para a pessoa, e eles largam esse químico ali no mato, na mata, e todos os outros bichinhos, que às vezes não tem, né, não tem nada a ver com isso, bichinhos legais, né, as borboletas, joaninha, todos eles acabam sofrendo também, morrendo com esse químico. Aqui também, ó, são fotos lá daquela época, que eles usavam até helicóptero, né, no início, depois só ficaram com avião.
também colocando químicos assim nas nuvens de gafanhotos. E o mesmo problema, pega tudo que está embaixo. E se tiver muito alto, pega até lugarejos, como a gente chama assim, aldeias, né? Cidadezinhas pequenas. Essa aqui também, ó. São os trabalhadores, tá? Que estão com esses sacos, não são sacos de gafanhoto, são sacos de químicos. E eles estão colocando também, sim. Olha aquele ali na cabeça, vocês estão vendo? Aquele ali, ó, que está dentro do caminhão. Ele tá com um saco de químico na cabeça. Ele tá com um saco de químico na cabeça. Alguém tá falando que afetava a lavoura junto, sim. Afetava a lavoura, afetava as pessoas, né? E todos os tipos de vida que tiver, desde a joaninha ao trabalhador. E a nossa comida, né, também. E ali, então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Eles não tinham proteção nenhuma. Então, isso aí gera muita doença até hoje nas pessoas, né? E alguém aqui, eu vi um rápido comentário ali que colocou que são os mesmos que os egípcios comiam. Esses gafanhotos não são os mesmos, tá? Eles são espécies diferentes. O que existe lá no Egito é uma espécie. O que tem na América do Sul é outra espécie, não são os mesmos. O que eles têm em comum é que eles são migratórios, ou seja, quando eles reproduzem, né, aumenta essa população, eles migram, mas eles não migram tão longe assim, devido da África para a América, da América do Sul para a América do Norte. Eles mantêm uma região um pouco menor, que é essa que eu mostrei para vocês. Pode ser que talvez nunca houvesse nenhum tipo de controle, eles migrariam muito longe, mas isso não dá para a gente saber ainda, né? Não tem como provar. Gente, eu acho que, na verdade, eu acabei. Eu fiquei respondendo já uns comentários. Então, Valéria, eu acho que nós, né, vamos encerrar a nossa live. Assim, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade para vir conversar com os estudantes, né? A Valéria é uma autoridade nesse assunto, tem o que ela produz de conhecimento tem aparecido em vários jornais, ela tem assessorado, né, a mídia para ajudar a entender o fenômeno, e ela está aqui hoje com a gente, se preparou para apresentar para os estudantes. Então, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e agradeço a presença de todos e todas, a presença das minhas duas parceiras de equipe, e entendemos que já finalizamos a nossa live, né? A nossa live sobre a nuvem de gafanhotos. Muito obrigada por esse trabalho maravilhoso para o Brasil, para a sociedade, uma pesquisadora de ponta, né? Um trabalho louvável, que nesse momento deve estar sendo muito requisitado, né? E para a gente, assim, foi um privilégio e um grande presente a sua presença aqui conosco. Te agradecemos muito. Ai, que bom, fico feliz, né? E posso dar um tchau para os alunos, então? Claro! Estão em casa ainda assistindo, né? Mas, gente, se vocês estiverem em casa, eu vou dizer para vocês, eu tinha 13 anos quando eu decidi que eu queria fazer história. Ai, coisa linda! A gente surge, e foi uma professora de história que me mostrou uma coisa interessante, e dali eu descobri que tinha uma janela, né, para a gente sempre pesquisar, assim. Então, eu acho que quem tiver interesse, né, eu incentivo, assim, desde jovem a pesquisar, a procurar, né, eu acho que é um bom caminho. Muito bom. Obrigada, Valéria, obrigada a todos e todas. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito bom. Tchau.